E com o nosso vídeo, quero falar sobre esse outro meio-campista do Bahia que está acertado com o Goiás para a sequência do ano, que é o Vitor Lustosa, jogador que tem apenas 20 anos de idade, natural de Goiânia, já teve inclusive uma passagem no Sub-12 do Goiás e agora voltando, inicialmente para o elenco Sub-23 do Verdão, que irá disputar o Campeonato Brasileiro de Aspirantes no próximo mês de julho, e já contratando algumas peças também para incrementar esse elenco, juntamente com, obviamente, os outros garotos das categorias de base. Essa informação lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta do Mais Goiás. Muito obrigado aí ao Vitor, que sempre acompanha também aqui os nossos vídeos, vem fazendo um excelente trabalho lá no Mais Goiás. Também convido você a seguir ele tanto no Twitter quanto também lá no Instagram. Sobre o Vitor Lustosa, ele que nesta atual temporada inclusive disputou o Campeonato Baiano com a camisa do Bahia, foram 2 partidas no elenco principal, além de 10 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20 e também entre Brasileiro Sub-20 e também a disputa da Copinha, Então foi um nome bastante utilizado nesse atual ano, vestindo a camisa do Bahia. No ano passado também, por exemplo, jogou a Série D do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Baiano, ele teve ali algumas possibilidades, vou até pegar aqui os seus números nesse estadual. Ele foi titular em uma partida contra o Itabuna, onde o Bahia venceu por 4-0 e também diante o Doce Mel participou nos minutos finais e, além disso, na disputa tanto do Campeonato Brasileiro Sub-20, 5 partidas pelo Bahia, 4 delas como titular. Na Copinha, ele também fez 5 atuações, todas elas como titular nesse primeiro semestre. Inicia no elenco do Goiás, inicialmente como um jogador por empréstimo, até o começo do ano, da temporada de 2024, onde existe sim uma opção de renovação de contrato automático por parte do Goiás, com essa opção, melhor dizendo, do Goiás, caso queira contar com o jogador para os próximos anos. No ano passado, em 2022, ele ainda pertencia ao Grêmio. Ele saiu do Goiás no Sub-12 com 14 anos de idade e chegou no Grêmio a partir do ano de 2021, já participando da equipe Sub-20. 12 partidas no geral, com um gol marcado pelo Sub-20 do Grêmio. No ano passado, também em 2022, ele foi emprestado ao São Luís, equipe do interior do Rio Grande do Sul, onde ele participou de, no total, 6 partidas, tanto na Série D do Campeonato Brasileiro, quanto também na disputa do Campeonato Gaúcho do Sub-20. Os seus 6 jogos com a camisa do São Luís aconteceram todos eles na disputa da 4ª divisão do futebol nacional, 6 partidas, apenas uma delas como titular. Então, um jogador que vem ainda se aprimorando, obviamente, na sua carreira, é muito jovem, 20 anos de idade, já tem essa experiência no profissional, tanto no São Luís no ano passado, quanto também agora em 2023, com a camisa do Bahia. Acho que é assim uma boa contratação, visando essa disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa no próximo mês de julho. 1,81 m de altura, destro, 76 kg, pode fazer essa função tanto como um segundo volante, ali no meio de campo, quanto também um homem de maior marcação. Vale lembrar, eu ainda não cheguei a pesquisar sobre quando a data inicial, que tem ali a disputa do campeonato do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas já havia conversado com o Eduardo Pinheiro a respeito desse assunto. O Aspirantes você pode inclusive inscrever alguns jogadores do elenco principal que queiram, por exemplo, pegar ritmo ou algo nesse sentido, talvez possa acontecer. Mas a prioridade do Verdão não é nem, digamos, vencer esse torneio, mas sim, obviamente, revelar jogadores, utilizando os seus garotos das categorias de base, o mesmo do Sub-20, que disputou o Campeonato Brasileiro da categoria, a Copinha lá no comecinho do ano, agora mais recentemente também mesclando com o Campeonato Goiano, da categoria Sub-20. Acho que assim, uma boa disputa também para dar sequência em um calendário mais longo para a equipe de base. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa nova contratação. Jogador ex-Goiás, natural de Goiânia também, saiu ainda muito cedo, passou no Grêmio, no São Luís, no Bahia e agora, no nosso vídeo, outro jogador que eu acharia assim uma baita opção para o elenco do Goiás nesse ano, que está 100% livre no mercado, é o Guilherme Bissoli, jogador que foi procurado ainda em dezembro do ano passado, agora nesta última janela de transferências, acabou que várias vezes, por cenários distintos, mas atualmente nem sequer vem atuando. Acho que é um dos casos mais icônicos, sem sombra de dúvidas, da história recente do futebol brasileiro. Ele foi um dos artilheiros da Série A do ano passado, marcou 14 gols com a camisa do Avaí na primeira divisão, tem contrato no Atlético Paranaense até o final do ano, já foi procurado pelo Goiás, pelo Vasco, pelo Vitória, acabou que nenhuma das negociações evoluíram ao ponto do Atlético repassar o jogador, não tem lesão, não tem punição, não tem banimento, nada disso. O Guilherme Bissoli simplesmente não joga nesse atual ano da Série A do Campeonato Brasileiro, nem sequer no estadual, vem treinando em separado. E como eu falei, eu acho sim o Matheus Peixoto um bom jogador. Acho que ele pode, inclusive, fazer, digamos, uns 10 gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que no mínimo ele consegue fazer com a camisa do Goiás. Mas os reservas não vem conseguindo desempenhar bom futebol. E aí o Goiás ele correria um grande risco. O que é? O Gabriel Novaes, ele é o pior jogador que já passou pelo Goiás? Com toda certeza não. O Felipe Costa
Felipe Costa a gente já sabe o que ele pode render, mas principalmente o Gabriel Novaes, que começou bem, mas que nos últimos jogos vem entrando muito mal. E se o Goiás apostar de novo em uma recuperação do jogador para o segundo semestre e ela não acontecer, no momento que o Matheus Peixoto não puder participar, e olha que assim, não estamos falando de um craque, um gênio, um extremamente goleador nessa atual temporada, não é isso, vem fazendo uma temporada razoável com a camisa do Goiás. Soma, se eu não estiver enganado, né, o Matheus Peixoto, 3 gols, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, Botafogo e agora contra o Fluminense. Não é, digamos, uma marca expressiva, mas é um jogador útil. A partir do momento que o Goiás não contar com ele, vai sim fazer bastante falta se mantiver esse mesmo rendimento dos seus outros concorrentes, né? Então acho que seria sim uma boa contratação pelo lado do Goiás, do Guilherme Bissoli, e não seria nada difícil. 25 anos de idade, pode surgir um interesse do futebol europeu ou do Oriente Médio, né? Agora nesta reabertura da janela de transferências, com a finalização também dos campeonatos pela Europa. Ele tem contrato curto no Atlético Paranaense, vai só até o final do ano. Inicialmente o Furacão queria negociar o jogador em definitivo, depois pensou no empréstimo. No momento que o Goiás procurou ele, já no final da janela de transferências, seria na teoria para substituir o Nicolas, né? O que se mostrou também um equívoco por parte técnica do Goiás, que não contou, né, com nenhum outro jogador nessa janela de transferências após a saída do Nicolas, que beleza, rendeu uma grana razoável, R$1 milhão por um jogador já experiente, com contrato até só o final do ano, mas na parte dentro de campo, né, fez sim bastante falta, vem fazendo no elenco do Goiás. Acho que o Matheus Peixoto poderia ter uma boa concorrência caso o Guilherme Bissoli seja contratado, né, nessa janela da metade do ano. Ele que no Atlético Paranaense também na temporada de 2021 fez 28 jogos com 7 gols marcados e uma assistência, jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, é jovem, tem 25 anos, acho que seria uma opção interessante já para chegar agora, neste mês de junho, porque poderia se preparar melhor, em um contrato certinho no Atlético Paranaense, poderia ser um empréstimo, por exemplo, sem custos, né, até o final do ano, com o Goiás arcando seus salários. Também pode fazer essa função como um segundo atacante, algo que o técnico Armando Evangelista pode utilizar também no seu elenco, esse preenchimento maior dentro da grande área. Falei sobre as suas principais características, né, do novo comandante português do Goiás, vou deixar esse vídeo na tela final. Então acredito que pelas características do Guilherme Bissoli, seria um nome com toda certeza que agradaria o técnico Armando Evangelista. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse nome. Pode ser titular ou não, mas pelo menos para o Goiás ter uma alternativa nesta parte ofensiva que, sem dúvida alguma, depois da ponta direita, o centroavante, né, os reservas do Goiás, não consegue ter um nível satisfatório hoje para falar sobre uma transferência internacional do Goiás envolvendo o centroavante Kennedy, jogador de 19 anos de idade, que chegou já basicamente depois da Copinha, ele que veio do Cuiabá, fez no geral partidas pelo Campeonato Goiano Sub-20 e também no Brasileirão da categoria. Foram 11 partidas pelo maior do Centro-Oeste, com 3 gols marcados, a última atuação dele com gol diante o Itaberaí no dia 22 de maio. Essa negociação e a informação também confirmada tanto pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta, do Mais Goiás, um salve aí pro Vitor, e também do pessoal do Globo Esporte. Garantiram o seguinte, um contrato inicialmente onde o Goiás irá de fato vender o jogador, o Verdão tem 50% dos seus direitos econômicos, o Cuiabá também tem 50% na parte econômica. Aí sim, ele assinando o contrato no Porto, o Goiás ficará com 20%, por exemplo, de um eventual negociação futura. Ele assina por empréstimo no Porto até o final da próxima temporada europeia, porém existe uma obrigação de compra para a renovação desse seu contrato também ao final desse período, né, até o final do ano de 2028. Então, um contrato muito bem amarrado. O Goiás, que já tinha algumas relações, por exemplo, no futebol português, após um campeonato, se eu não estiver enganado, sub-11, sub-10, algo nesse sentido também, lá em Portugal. O Goiás fez partida, se eu não estiver enganado, contra o Benfica, também contra o Málaga da Espanha, foi vice-campeão, inclusive, na competição. E o Eduardo Pinheiro, né, o diretor das categorias de base do Goiás, ele fez ali alguns contatos, tanto com o Sporting de Portugal, onde o Goiás, inclusive, até chegou a acertar alguns valores para a transferência do meio-atacante Cauã para o Sporting em Portugal, e essa relação também com o Porto, onde acabou fechando esse acordo também envolvendo o centroavante Kennedy, onde o Goiás, mesmo pegando uma baixa quantia nesse momento, fica com uma porcentagem de 20% de uma eventual venda futura. E a gente sabe como funciona, principalmente de brasileiros jovens que vão para o exterior, principalmente lá em Portugal. A tendência é que, e mesmo ele já tendo esse contrato no profissional do Porto, ele inicie na equipe sub-20, não é sub-20, é como se fosse o Porto B, que disputa basicamente a segunda divisão, ou algo nesse sentido também, já nessa próxima temporada. Jogador de 19 anos, pode fazer essa função como centroavante ou também um segundo atacante dentro da grande área, revelado nas categorias de base. Ele passou no Brasilis, lá em São Paulo, também no Corinthians, no Bahia e no Cuiabá, onde ficou de 2021 até o começo, né, dessa atual temporada. Disputou 4 jogos na Copinha também
pelo Dourado com 2 gols marcados e chegou no Goiás, no Goianão e também no Campeonato Brasileiro. Ainda não sabemos os valores exatos, mas só do Goiás ficar com essa porcentagem de 20% de uma venda futura, eu acho que já é uma baita negociação. Pode deixar sua opinião a respeito desse assunto aqui embaixo nos comentários também, combinado?